Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Diversifica, um podcast sobre diversidade, equidade e inclusão no jornalismo. Eu sou Luane Belli, jornalista e apresentadora, e essa é a nossa segunda temporada de tema Práticas, onde nós falaremos sobre iniciativas que estão promovendo a diversidade em veículos de jornalismo e empresas de comunicação. Hoje a gente inicia essa conversa com a Ellen Bileski, CEO e fundadora da Ecomunica, uma agência que tem várias estratégias para atrair e manter equipes diversas. Ellen, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aceitado o nosso convite. Obrigada, Luana. Obrigada eu. A primeira pergunta que eu tenho para você é pedir para você contar um resuminho aí da trajetória da Ecomunica e por que a diversidade é tão importante para vocês. Legal. Eu adoro falar desse assunto. A Ecomunica começou, eu fundei faz 10 anos, nós começamos em 2012, e a história da Ecomunica está muito ligada à minha experiência no mercado, que é uma experiência, né, em diversos tipos de clientes, diferentes tipos de agência, mas com incômodos que me fizeram querer começar a agência onde eu gostaria de ter trabalhado. E esse mercado, hoje ele está mudando muito, ainda bem, mas ele sempre foi muito elitista, ele não era só muito branco e muito masculino na liderança, né? Sempre teve muitas mulheres, mas quando você chegava num certo nível ali de diretoria, geralmente você via que afunilando para os homens a liderança. Ele tinha uma questão de ser elitista mesmo. Ele tinha uma questão de contratar pessoas só fluentes em inglês, quando não precisava do inglês. É um mercado que tinha um histórico de pouco treinamento para os times. Então, todo mundo queria pessoas prontas das 4, 5 principais faculdades do mercado. E eu enxergava que isso era uma questão que, até do ponto de vista de entrega técnica, não era ideal, porque a gente faz comunicação e a gente tem que se comunicar com o povo brasileiro. E sem falar que o time ficava todo muito parecido, experiências de vida muito parecidas. Eu não tenho uma experiência de vida como a da maioria dos fundadores de agência. Eu não venho, não tenho, eu falo para o meu time, né? Volte e meia, eu não sou herdeira. Eu tenho uma história de vida aí, de escola pública, de ter morado na periferia, e de sempre achar, por um tempo, por mais que eu tivesse trabalhado em agências muito boas e eu atendi clientes incríveis, multinacionais, minha carreira toda, sempre muito estudiosa, falo 3 idiomas, estou indo para o quarto, e mesmo assim eu sentia que eu tinha que dar mais, sabe, de mim. Eu sei que isso acontece muito com as mulheres, mas eu acho que a camada de ter vindo da periferia também fazia com que eu tivesse essa sensação. E aí eu pensava assim, eu não quero que as pessoas que trabalham comigo tenham essa sensação. Isso é muito ruim. Eu quero criar um ambiente em que isso seja valorizado, em que a experiência dessa pessoa que veio da periferia, ela tem uma experiência que pode aportar muito numa estratégia, né? E foi mais ou menos assim que a gente começou. Claro que no dia 1, né, como eu comecei, não temos, somos uma agência independente, sem um grupo, sem nenhum grupo grande por trás. Então, a Ecomunica ela foi construída tijolinho por tijolinho, né? Dia 1, estava eu lá com o computador sozinha trabalhando. E aí a gente foi agregando time, hoje somos 50 pessoas. Mas a gente cresceu uma média de 50% a 100% ao ano. Ano passado crescemos 225%, um crescimento bem expressivo, isso em faturamento. E a Comunica teve que... A gente foi construindo esse caminho da diversidade. A gente foi fazendo essa jornada, que eu costumo dizer que é uma jornada que ela dificilmente acaba, porque se você não se policiar, se você não manter as políticas de diversidade funcionando, é algo vivo, né? As pessoas entram e saem dos trabalhos. Então, eu acredito que é algo que faz muito parte da nossa cultura, mas é algo que, assim, no dia 1 ela não era assim. Ela está sendo construída e a cada ano a gente quer melhorar. Perfeito. Você tocou nesse assunto, né, um pouquinho, queria aprofundar, porque a gente teve uma conversa anterior, né,
para compartilhar desse projeto do Diversifica, e você foi super legal com a gente. E você mencionou, né, dessa sua trajetória pessoal e o quanto isso foi uma inspiração para você criar uma agência, porque você não se identificava com o modelo de agências, de empresas de comunicação que existiam, né, no mercado. Então, o que que você sentia falta nesses locais e que te inspirou para criar algo diferente na Ecomunica? Eu senti a falta de diversidade, de um olhar mais humano para a pessoa, de até benefício, sabe? Por exemplo, uma política que a gente tem na Comunica é: ninguém paga pelo convênio médico, nem aquele pouquinho que as pessoas normalmente pagam, sabe, na maioria das empresas, porque a gente não quer que uma pessoa que esteja com problema financeiro, principalmente as pessoas que têm salários mais que estão na faixa de analista, júnior, né, analista pleno, que estão ainda num certo momento de carreira em que os salários não são tão altos, a gente não quer que ela, por um problema de dinheiro, não tenha um convênio médico, por exemplo. Então, isso é um diferencial no mercado como um todo, né, não só no de comunicação, entre outras coisas, esse olhar para a pessoa, sabe? De que se eu vou incluir pessoas de grupos vulneráveis, minorizados, eu preciso que essa pessoa, eu preciso dar uma certa, essa pessoa tem que ter uma sustentação social. Não é só trazer para dentro e assim, como é que essa pessoa paga as contas dela? Esse salário que é pago para ela é suficiente ou não? Claro que a gente faz tudo isso levando em conta a governança, que também não pode ser deixada de lado, na medida do possível, né? A gente a gente tem um limitador, né, do que o próprio mercado se autolimita pensando em preço de serviços e tudo mais. Então, dentro das nossas possibilidades, tudo que a gente consegue investir nas pessoas, a gente investe. E um olhar muito para o lado humano, né? Até de ter uma política, a gente tem uma política de não hora extra. Assim, as horas extras, né, Comunica, elas realmente são exceções, não regra, no nosso mercado é regra, né? E a gente, porque a gente sabe que isso afeta diretamente a saúde mental das pessoas. Claro que em alguns momentos, né, é uma área que demanda às vezes eventos à noite, trabalho no final de semana, mas isso tudo é feito de uma forma para que a pessoa tenha uma compensação rápida dessas horas, né, ou por meio de folgas ou por remuneração. Mas a gente já montou de um jeito para que elas pudessem trabalhar as 8 horas por dia, que é mais que suficiente para a maioria dos casos, né? Bom, já que você falou aí das iniciativas, né? Queria entrar então mais nesse tema que tem tudo a ver com a nossa segunda temporada, que é práticas, né? Gostaria que você trouxesse então exemplos dessas ações da Ecomunica para atrair e manter também essas pessoas que fazem parte de grupos minorizados, né? Para atrair, a gente tem toda a nossa comunicação externa, que é basicamente a nossa atuação nas redes sociais e no LinkedIn, principalmente, né, para a gente conseguir mostrar para potenciais candidatos as nossas políticas de benefício, remuneração, como a gente pensa e tudo mais. A gente também tem colocado no mercado vagas afirmativas. A nossa última vaga de gerência, por exemplo, foi uma vaga afirmativa também. E eu acho que, basicamente, assim, para atrair é mais ou menos isso, mas para manter, eu acho que aí é onde você tem que fazer o tal do walk the talk, né? Que é, que é a parte mais difícil, mas que eu não abro mão dela, que é colocar na prática uma série de coisas para que as pessoas vejam que o discurso está alinhado à prática, né? Claro que a gente não vai agradar todo mundo, isso é impossível, já passamos por isso. Mas a gente tem assim, uma lista de práticas, entre elas, por exemplo, o nosso RH hoje ele é feito desde de capacitação a uma série de coisas, ele é feito por uma empresa afroempreendedora. É uma empresa, inclusive, a Papo Consulting, que é muito nossa parceira, e eles são responsáveis pelo nosso, menos pelo recrutamento, mas pela capacitação dos nossos líderes, né? E alguns desses líderes são pessoas pretas, por exemplo, e muitas mulheres, né? Nossa liderança é majoritariamente feminina mesmo, dos cargos de coordenação para cima.
Inclusive, a minha sócia é uma mulher também. Minha irmã, a Anne Bileski, inclusive. Consegui cooptá-la para trabalhar comigo. Mas, por exemplo, tendo a Papo é uma grande parceira e é uma parceira em que eu tenho um time de RH, um atendimento que deixa o meu time à vontade para levar questões para eles, que talvez eles não ficassem à vontade para levar para outro tipo de RH. Eu tenho a gente tem benefícios muito fora do comum do mercado, entre eles, assim, cartão flexível, já está ficando mais comum cartão flexível, mas a gente usa há bastante tempo já. A gente tem um benefício de viagem, que todos os funcionários recebem R$ 100 por mês para poder gastar com viagem numa ferramenta, né, num benefício que é para isso. E eles podem aportar ali e para poder fazer viagens menores, maiores, enfim, é bem legal. E o desenvolvimento das pessoas, que ainda é uma jornada também. Não é da noite para o dia, a gente tem um espírito na Comunica que é um pouco de startup. Então, a gente não... Muitas vezes a gente tem que mudar o que a gente tinha planejado muito rapidamente, por a gente se tratar de uma agência que atende muitas startups, né, além de grandes empresas multinacionais, mas a gente precisa se adequar muito rápido a mudanças. Por exemplo, esse ano o cenário das startups mudou muito, né? Então, a gente tem que se adaptar a isso rapidamente e esse é o grande desafio. Manter essa roda toda girando dentro a gente tem um negócio sustentável do ponto de vista de governança, um negócio sustentável do ponto de vista ambiental e um negócio que tem um impacto social importante, né? Então, a gente tem todas essas ações em que a gente olha muito, fica muito medindo o equilíbrio, né, de como que tá os times, né? A gente, por exemplo, esse ano a gente fez um levantamento, até sei que era uma coisa que a gente ia acabar abordando em algum momento. A gente fez um levantamento racial na agência, de gênero por exemplo, a gente está com 44% de pessoas negras, que é bem acima do mercado, uma liderança mais de 80% feminina, 69% de mulheres no geral e 2 pessoas trans no time. Mas isso ainda não é o que a gente gostaria, porque a gente gostaria de refletir a sociedade brasileira. E aí a gente tem ainda o quebra-cabeça. Neste quebra-cabeça, uma das peças as pessoas saem, né? Pessoas chegam e a gente tenta manter esse olhar, esse banco de currículos de pessoas de grupos minorizados, ele sempre muito atualizado, porque às vezes as contratações que a gente precisa fazer são muito rápidas. Então, eu não posso hoje colocar, às vezes, uma vaga afirmativa que talvez eu demore 3 meses para preencher. Às vezes eu preciso de uma pessoa para ontem. Então, a gente mantém as conversas abertas com várias pessoas, né? O nosso time de recrutamento olha muito para isso o tempo todo. Mas aquela coisa, tem que ter manutenção do time, tem que ter um olhar para a manutenção do time e para a capacitação. Eu vou dar um exemplo. Antes da gente começar a, de fato, contratar pessoas trans e colocar vagas para pessoas trans no mercado, a gente contou com a consultoria do Projeto Transpor, que nos ajudou, inclusive, em sensibilizar todo o time e o nosso time de contratação para que a gente pudesse receber uma pessoa trans da melhor forma possível. Porque tem até uma série de questões documentais, né, que são pequenos detalhes que podem deixar essa pessoa se sentindo muito mais acolhida, muito mais bem-vinda, sabe assim? Então, a gente tem essa preocupação e eu acho que isso faz toda a diferença. É uma preocupação constante, não tem como eu virar para você e falar, olha, meu número é esse hoje, né, de pessoas negras, por exemplo. Não dá para falar, nossa, cheguei aqui pronto, não. Se você descuida um pouco, essas coisas mudam muito rapidamente. Então, tem que ser uma preocupação constante, um olhar para a jornada, um olhar para realmente onde eu vou chegar
e todo dia cuidar disso um pouquinho, assim, não tem, cheguei, sabe? Vocês têm alguma meta, assim, que vocês ainda querem alcançar nessa coisa, né, de diversidade na equipe? Temos, a gente quer representar a sociedade brasileira. Então, por exemplo, a gente quer chegar a 56% de pessoas negras, por exemplo, né, entre pretas e pardas. E a gente está caminhando para isso. Mas é uma caminhada. E quando a gente chegar lá, a gente vai ter que se preocupar em sustentar essa meta que a gente colocou para a gente mesmo. A gente acha que esse isso é justiça social. E também é uma forma da gente ter entregas para os nossos clientes que são de fato que representam a sociedade brasileira, sabe? Mas e aí tem todo um lado nosso também de capacitação para o time, que eu acho que a gente que é muito além de eu ter um time diverso, de verdade. Tem a ver com a gente formar, a gente impactar o mercado de comunicação formando pessoas que vão para o mercado e vão vão estar com um olhar muito mais apurado. A gente vai ajudar a formar pessoas negras que talvez não fiquem na Comunica para sempre, né? Nada para sempre, mas que vão para o mercado e que vão mexer nessa roda, sabe? Fazer ela funcionar de uma forma com mais equidade, assim, tá para além disso o nosso objetivo, para além da gente mesmo, né? E quais são os resultados que vocês têm visto, né? Tanto na vida das pessoas, quanto também no trabalho que vocês entregam para os clientes. Eu vejo um resultado muito legal no time, no engajamento do time e no orgulho que as pessoas têm de fazer parte da agência. Isso é muito claro para a gente. A gente teve vários feedbacks assim anônimos até, né, em processos de pesquisa interna e tudo mais sobre isso. Mas eu acho que para o cliente a gente tem um resultado técnico, né, de estratégia, principalmente quando você está falando de estratégia B2C, né, estratégia para o consumidor final, de um conhecimento e uma pluralidade de experiências e referências do time que aportam muito mais criatividade nas estratégias. E a gente tem também o reconhecimento dos clientes. Os clientes que já estão numa jornada mais avançada de ESG, eles, eles confiam muito mais na gente, porque a gente está com desafios muito mais parecidos com os deles. Né? A gente não está desconectado do que eles estão vivendo. Eles também estão nessa jornada de diversidade, séria de diversidade, né? E aí tem também uma outra questão que, assim, como a gente introduziu esse assunto de uma forma muito técnica na agência, com letramento, um curso de audiodescrição, né, para pessoas, para a gente, todo time gera conteúdo para pessoas cegas e gera audiodescrição técnica, né, não é aquela legenda para cego ver que é para inglês ver. A gente forma todo mundo nisso. Inclusive, eu fiz o curso também, são 3 meses. A gente forma uma turma de 10 e aí fazemos o curso. Acho que a gente já fez 3 ou 4 turmas aqui na agência, acho que 4. O cliente, por exemplo, que está nessa jornada, que precisa ter conteúdo acessível de verdade, ele nos enxerga como parceiro certo, né? Porque a gente faz comunicação, mas toda a trajetória ESG passa pelo nosso... O time todo está olhando para isso, assim, não é um departamento solto na agência, o time todo está... Sabe o que é audiodescrição, olha para representatividade de fotos, de uma série de coisas, que é super importante, né? E a gente, com o passar do tempo, né, eu também comecei a estudar mais profundamente diversidade e inclusão em 2015, e a gente começou a ser contratado por empresas multinacionais que geralmente já estavam mais avançadas nessa agenda lá em 2016, mais ou menos 2017. A gente passou a ser contratado para fazer essa parte da divulgação que a agência deles não tinha letramento para fazer. Porque é muito sério você ser uma empresa que se posiciona como um grande case de contratação de pessoas com deficiência, por exemplo, e você enviar um release para a imprensa escrito deficiente físico e não pessoas com deficiência. Né? O letramento importa muito, principalmente para quem faz parte do grupo.
Então, a gente passou a atender esses clientes que não tinham isso na agência que eles atuavam, ou esse conhecimento dentro de casa. E aí, aos poucos, eles foram percebendo que não fazia sentido manter duas agências, sendo que uma, né? E aí, isso é um grande diferencial nosso no mercado. E o cliente sente como que ele é genuíno e que ele é constante. Tem muitas vezes que, às vezes, a gente está numa reunião falando de assuntos tão densos nesse sentido que muitas vezes nosso time, ou eu mesma, falo para o cliente: olha, eu vou ter que falar com os nossos consultores, porque daqui eu preciso verificar. Porque, às vezes, o letramento ele tem que ser vivo. Ele é... Todo ano, às vezes, ele muda, né? Dependendo do que a gente está falando. E aí, um dos serviços hoje que a gente presta, além de comunicação integrada, né, inbound marketing, relações com a imprensa e tudo mais, a gente entrega um serviço de conteúdo para diversidade e inclusão. Então, a gente já entregou para várias empresas aí, grandes brasileiras, cartilhas de diversidade, cursos de comunicação inclusiva, cursos de o curso de audiodescrição que a gente mesmo fez para capacitar o time do cliente. Então, isso virou um produto também do nosso negócio, tá? Hoje não é uma parte muito grande, muito relevante, assim, não saberia te dizer a porcentagem, mas não é muito grande. Mas é algo que a gente tem muito orgulho de fazer e que os clientes confiam na gente para a gente fazer. Você falou de ESG, né? Que é um assunto que apareceu aqui em outros episódios também. Eu acho que você é uma pessoa legal para explicar para quem não conhece, né? Para os gestores que ainda não estão por dentro desse conceito, o que ele é e qual é a relação dele com a diversidade, Ellen. Ah, legal. Bom, ESG é uma sigla em inglês que é um resumo, é uma abreviação de Environment, Social e Governance, que é meio ambiente, nada mais do que environment é meio ambiente, S de social e G de governança. E a ESG começou a ficar muito... Antes ela atendia pelo nome de sustentabilidade e responsabilidade social. Na verdade, o termo já é usado, se não me engano, desde 2012 ou 2010, mais ou menos. Mas foi agora em 2020 que o termo ficou realmente mais pop, digamos, porque foi quando a BlackRock, que é a maior gestora de fundos do mundo, fez uma carta para os seus clientes, que são pessoas que têm, de quem eles administram os fundos, eles têm a maior administração de fundos do mundo, então imagina, a relevância desse público, dizendo que eles não indicariam mais investimentos em nenhum tipo de negócio que não levasse a sério o ESG. Isso juntou com várias coisas que já estavam sendo conversadas em Davos naquele ano, mudança climática, pandemia. E aí as empresas saíram para entender o que era esse ESG, né? Algumas empresas já estavam bem avançadas nessa pauta, outras não estavam. Só que o que pegou nisso? Foi o medo de muitas empresas não receberem mais investimento, porque isso estava sendo muito levado em conta na hora de fazer um aporte de investimento ou não numa empresa. O impacto dela para além do lucro, né? O lucro tinha que ser... quando você pensa em ESG de uma forma mais aprofundada, o lucro tem que ser tão importante quanto o seu impacto nessas três letrinhas, né? Então, isso muda o jogo um pouco, né? Muda o jogo que é só o capital, lucro pelo lucro e tudo mais. E aí, hoje, você tem algumas certificações de ESG. No Brasil, eu vou falar que a gente tem, né, que é do Sistema B. A gente é uma das... só tem 4 agências no Brasil que tem essa certificação. Agência de comunicação. O Brasil está com quase 300 empresas, tá? No mundo são... Putz, tinha esse número pronto, mas era algo como 3 mil, mais ou menos. Mas eu sei que tem 5 mil empresas na fila de certificação. Do Brasil, a gente está falando, a gente tem empresas como a Danone, Natura, Eu Reciclo, que é nosso cliente, todas elas empresas do Sistema B, que o Sistema B justamente ele tem uma avaliação que ele ajuda você a entender em que ponto do ESG a empresa está. E você tem que ter uma pontuação, e você alcançando essa pontuação, você consegue ser certificado. E a ideia é que daqui a 3 anos você se recertifique com uma pontuação ainda maior.
é uma auditoria muito meticulosa, para a gente levou quase um ano. Quanto mais complexo uma empresa, mais complexo é esse processo. Então, o ESG é mais ou menos isso, e é muito importante levar em consideração que, assim, não é uma moda passageira. Quando a gente fala em mudança climática, cuidado social e tudo isso, para que o mundo continue funcionando, para que as empresas tenham lucro, as pessoas precisam ser... as empresas precisam de mão de obra. Tanto que eu costumo falar, eu vou falar o que é diversidade, né? Vou entrar nisso, no que a diversidade tem a ver com ESG. Porque a diversidade está no S do ESG. O social é o impacto na comunidade e o impacto nos trabalhadores que trabalham na empresa. Todo esse papo de diversidade, ele vem da administração. Ele não vem dos movimentos sociais, ele não vem da sociologia, ele vem da administração. Ele é uma estratégia de recrutamento e manutenção de times, é algo do negócio. Por quê? Porque, principalmente na Europa, se eles não tiverem pessoas, imigrantes, trabalhando em uma série de empresas, assim, desde empresas de tecnologia, supermercados, eles não vão ter uma mão de obra. E aí, quando a pessoa não é bem acolhida, ela não fica muito tempo no trabalho. Então, o trabalho com diversidade vem muito daí. Ele vem muito da interculturalidade necessária, e aí a gente está falando de interculturalidade mesmo, não multiculturalismo, que você falar que você é multicultural, é tipo, eu tenho várias pessoas estrangeiras aqui, sei lá, na minha empresa. Só que você não inclui, você não... É aquela história do... Diversidade é você chamar para festa, inclusão é você chamar para dançar. Tem que chamar para dançar. E isso a gente está falando de interculturalidade. Então, as empresas na Europa despertaram para isso muito rápido, nos Estados Unidos também, porque é um país, né, Canadá e tudo mais. E no Brasil, a gente tem outros recortes de diversidade, que são diferentes do da Europa. Na Europa é muito importante esse trabalho com refugiados, por exemplo. No Brasil, a gente tem outros recortes de públicos que são minorizados, não são minoria, são minorizados, como as pessoas negras, por exemplo, que a gente precisa, para ontem, né, resolver esse gap que tem, e que é um gap social. E a inclusão pelo trabalho, até do ponto de vista de inclusão socioeconômica mesmo, ela é muito importante para a sociedade brasileira funcionar melhor, né? Então, eu acredito nisso, eu acredito que isso traz um bem-estar coletivo muito grande, e isso tem tudo a ver com as pautas ESG, que estão intimamente ligadas com as ODS, que são as Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, está tudo muito ligado. E aí tem uma coisa muito legal, Luana, que é bom todo mundo saber, que eu gosto muito de falar como isso não é... A gente não está falando de utopia, que é ideal. Claro, eu sou uma pessoa super idealista, tá? Mas eu sou uma pessoa de negócios também. E isso é algo imprescindível para se fazer negócios neste século, neste momento. Até porque a maioria das empresas, para elas aumentarem a pontuação ESG dela no sistema B ou num outro sistema de verificação, certificação ESG, você precisa cuidar da sua cadeia de fornecedores. E aí o que acontece? As empresas que têm um impacto ESG maior, elas conseguem contratos melhores hoje. Nós, na Comunica, por exemplo, a gente tem clientes que celebraram muito que a gente conquistou a certificação B, porque a gente entrou num outro patamar de prestador de serviço dentro dessa empresa. E a nossa pontuação no sistema B faz com que eles melhorem o desempenho ESG deles. Então, isso está acontecendo muito, muitos clientes nossos têm nos solicitado até para a gente fazer outras certificações, a gente está nesse caminho, e isso é um caminho sem volta. Inclusive, é uma meta da Ecomunica passar a fazer esse trabalho com os nossos fornecedores, porque é essa cadeia, esse ciclo virtuoso que vai realmente fazer diferença aí num futuro próximo. E vai melhorando a comunicação como um todo, né, Ellen? Sim, que é um sonho meu.
Falar de comunicação da coletividade, né? A Ecomunica, acho importante falar, a Ecomunica, junto com outras agências que são do Sistema B ou que não são, mas que têm esse olhar, a gente se uniu para trazer para o Brasil um grupo, uma rede de agências chamada Agências de Triplo Impacto, que foi fundada na Argentina por duas mulheres, a Marianda Doni e a Jan da BI Media. E hoje é uma rede de mais de 20 agências da América Latina toda. No Brasil, nós somos, a gente nunca lembro se é 5 ou 6, mas é algo, no máximo 6 agências por enquanto. A gente está conversando com outras agências para se unirem ao nosso projeto, justamente para a gente influenciar positivamente o mercado nisso tudo que eu estou te falando, né? Essa influência coletiva, positiva, de capacitar pessoas, de falar de comércio justo, de falar de como se faz uma comunicação ESG de verdade. Então, assim, a gente tem esse trabalho, praticamente trabalho pro bono que a gente faz, é uma rede mesmo. E a gente, é algo que para o ano que vem a gente vai fazer ainda mais coisas. Muito legal tudo isso que você disse. Antes da gente encerrar, tem algo que você diria para os gestores que ainda não engajaram, né, nessa questão da diversidade, para inspirá-los, enfim, que coisas, né, podem ser ditas nesse sentido? Eu acho que tem muita gente que não se sente pronto. Eu vejo nos meus clientes isso às vezes. Eles não se sentem pronto para mexer nisso, porque eles acham que eles têm pouco conhecimento e que eles vão tentar fazer alguma coisa que eles não sabem muito bem como fazer. E eu entendo esse medo, porque a gente passou muitos anos no Brasil negando o machismo, negando o racismo, negando que a gente, não, imagina, eu não sou racista, eu até tenho, né, aquela história. E a gente é racista, a gente é uma sociedade racista, racismo estrutural terrível. Eu acho que inclusive tem várias teorias, né, mas eu acho que essa fase em que a gente falou que a gente não era e a gente negou até a morte, né, brasileiro falava, nossa, democracia racial, ia para a Europa e falava, nossa, aqui no Brasil não tem racismo. Eu acho que isso enterrou ainda mais, e agora é muito difícil para as pessoas falarem, caramba, eu realmente tenho pensamentos racistas, né? Então, foi difícil para mim também reconhecer isso em mim. É uma coisa horrorosa quando a gente, né, para pensar como é a estrutura. Mas eu acho que o primeiro passo é aceitar que essa estrutura que a gente tem, que a gente pode juntos mudá-la. E aí eu diria para essa pessoa contratar uma consultoria para ajudá-la, não é da noite para o dia, não é contratando eu supor, né? Você é uma empresa que não tem nenhuma pessoa negra. Não adianta você contratar uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma pessoa LGBT. E é isso. Não, é um trabalho muito mais profundo. É um trabalho de mudança cultural da empresa, que vale muito a pena, mas que ele é demorado. Ele não é da noite para o dia. Então, claro, eu acho que sempre que puder contratar, colocar vagas no mercado afirmativas, é tudo válido. Eu acho que tem que fazer coisas, colocar a mão na massa, mas eu acho importante contratar uma empresa que entenda, né, uma consultoria bacana, para criar essa jornada, para entender o que a empresa vai fazer esse ano. Porque é muito importante que os funcionários da empresa entendam também que isso mudou. Que agora, e como eu recebo uma pessoa que é tão diferente de mim, eu vou falar de acessibilidade de pessoas com deficiência, por exemplo. As deficiências são muito plurais, né? Tem vários tipos de deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência motora. A empresa não vai estar preparada, dificilmente, eu não conheço nenhuma, tá? Que está preparada para ter um colaborador, para ter colaboradores de múltiplas deficiências. Porque as empresas, por muito tempo, ser inclusivo era ter rampa e ter algumas coisas escritas em braille. Mas é muito além disso, né? Tem pessoas com problemas de mobilidade que elas não precisam de rampa, elas precisam de uma outra coisa, sabe? E isso é algo que você só abre, né? Você só abre os seus olhos para isso, só enxerga quando você passa por várias sensibilizações, que foi o nosso caso na Ecomunica, por exemplo.
Então, é um mundo, a gente tem que aceitar que a gente não sabe e que a gente tem que falar com quem sabe e aprender e ser humilde mesmo nessa trajetória de entender que é uma jornada, mas que vale muito a pena, porque a gente tá mudando uma estrutura racista do Brasil de 500 anos, é uma coisa linda de ver acontecer. Mas para isso todo mundo tem que remar junto nessa direção, né? Muito legal, perfeito. Muito obrigada. Antes Obrigada da eu. gente encerrar, pedir para você falar como as pessoas podem te encontrar, entrar em contato com você e conhecer também o trabalho da Ecomunica. Pode deixar suas Ah, redes, o que legal. você quiser. A Ecomunica, a gente está, né, na maioria das redes, no Instagram e no LinkedIn, como agência Ecomunica. E eu estou no LinkedIn como Ellen Bileski, como escreve meu nome mesmo. Falo muito de comunicação, mas também falo de liderança feminina, maternidade. Eu, inclusive, estou grávida, estou segundo neném agora. Sim. E eu tenho muito orgulho disso, e eu acredito que as mães vão fazer a revolução, de verdade. Ai, com certeza. Obrigada por essa conversa, que foi muito legal, Ellen. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Legal, obrigada a vocês. Eu acho essa iniciativa incrível, né? Já tinha falado para vocês antes. Acho que é essencial a comunicação debater esse assunto, assim, essencial. Porque a gente é responsável por divulgar as ideias, né? Nós que trabalhamos com comunicação, jornalistas, donos de agência, assessores, né? Pessoas da publicidade, a gente vende os sonhos, as histórias para as pessoas. Então a gente tem que estar muito nessa página aí de remando junto para mudar essa história. Muito obrigada, gente. E o que precisarem de mim, estou à disposição. Tá bom, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até, tchau, tchau. Vamos para a segunda parte do episódio, onde a gente vai continuar nesse mesmo tema, agências de comunicação. Agora vamos falar dos desafios de se implantar políticas de diversidade desde o início. Quem está aqui para compartilhar essa experiência é a Sheila Fará, diretora executiva de Diversidade, Equidade e Inclusão do Grupo Impress. Obrigada, Sheila, por ter topado essa conversa com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos lá, eu queria que você começasse, então, contando um pouco desse histórico de promoção da diversidade no Grupo Impress, né? Como e por que começou essa preocupação de vocês? Tá? É, Em 2019, meados de 2019, a Kiki Moretti, que é a CEO do grupo, um dia ela me procurou, foi até no final de semana, e ela estava muito incomodada com a questão étnico, com a representatividade étnico-racial dentro do grupo, né? E ela falou, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, né? Assim, e a gente tem que trabalhar com essa pauta, o que que a gente pode fazer, como é que a gente implementa um programa desse. E aí, em 2019, a gente desenhou, né, o que que seria o programa de diversidade, equidade e inclusão do Grupo Impress, sabendo que a nossa pauta prioritária, o nosso tema prioritário seria o aumento de representatividade de pessoas, né, negras dentro do grupo, e que esse era o nosso principal drive. Óbvio, não deixando de lado toda a interseccionalidade, né, das temáticas de diversidade, mas essa seria o nosso foco. Em final de 2019, então, junto com esse desenho que a gente fez, né, assim, quem são os parceiros que vão nos ajudar a trabalhar com a causa, o que que a gente vai fazer, como é que a gente faz, como é que você sai, né, do zero e de uma ideia para essa implementação. Em 2020, a gente atendia pro bono o IDBR, Instituto de Identidades do Brasil, que a CEO é a Luana Genot, e aqui nós fizemos uma reunião com a Luana para falar, e aí, qual é o primeiro passo que a gente dá, né? E uma das coisas que a gente aprendeu, e eu acho que até precisa, o primeiro passo é sensibilizar e conscientizar as pessoas, né? A gente tem que partir de um princípio em cada pessoa está num estágio, né, de entendimento da pauta da diversidade, seja ela étnico-racial, seja ela LGBTQIA+, ou pessoas com deficiência. Então, a gente tem que fazer uma estruturação, né, balizar. E
E uma das coisas que a Luana trouxe para a gente era: não adianta vocês rodarem um censo, um diagnóstico para saber o retrato da empresa, sem ter uma sensibilização e uma conscientização, porque toda a resposta de um censo de diversidade ela é uma autodeclaração, né? Então, assim, se eu não estou preparada, provavelmente as minhas respostas não atenderão ou não serão uma realidade da empresa. E dois, é entender que aquele tema, aquele assunto, né, e a pauta da diversidade, ela vai fazer parte dessa da jornada da empresa. Então, que a sua resposta, ela não vai servir, porque as pessoas têm medo de falar: mas será que se eu falar que eu sou uma pessoa LGBT, vou falar que eu sou uma pessoa negra, vou ser mandada embora, ou vou sofrer alguma coisa? Então, a gente preparou o terreno durante 2020, né? Nós fomos pegos aí, começamos o programa de diversidade, fomos atropelados pelo Covid, né? Então, a gente teve que parar aí no período onde todo mundo teve que ir para casa. E no meados de 2020, a gente voltou, então, com palestras: o que que era racismo estrutural, racismo institucional, por que trabalhar a pauta, por que ações afirmativas, viés inconsciente. Depois que a gente preparou todo um terreno, né, e a gente fez em 2020 a primeira semana do Orgulho LGBTQIA+, então a gente começou a trazer pautas, né, nosso drive principal era a étnico-racial, mas a gente começou a trazer as pautas de diversidade para o grupo, para rodas de conversa, para trocas, experiências, e as pessoas começaram a entender, né, assim, o que que é, o que que o grupo vai fazer. E em 2020, nós aí no final de 2020, a gente rodou o nosso primeiro diagnóstico para entender o retrato da empresa, né? E aí, em cima desse retrato, desenhar um plano de ação que a gente implementou aí em 2021. Então conta pra gente, né, quais são as ações que vieram, né, que frutificaram a partir desse plano. Tá? O que que nós identificamos, né? Que 20%, até vocês perguntam um pouco sobre números, 20% do total de pessoas colaboradoras do grupo são pessoas negras. Mas o que a gente viu, que eu acho que é um retrato aí da nossa sociedade, é que as pessoas negras no mercado de trabalho, elas estão na base da pirâmide, né? Quando a gente vai para cargos de alta liderança e gestão, a gente tem aí 5%. E a gente falou que a gente precisa, né? Nós precisamos mudar essa realidade, né? Se a nossa sociedade, 56% da nossa população são pessoas negras, a gente tem 20, a gente não tem uma representatividade dentro da empresa. Então, hoje, o que a gente pode falar, né, assim, é uma jornada, né, não é uma corrida de 100 metros. A gente sabe que a gente tem muito para andar. A gente se deparou, acho que em 2021, com muitas dificuldades, né? Porque você implementa, você coloca metas, indicadores e você vê que você não está cumprindo aquilo. Por que que você não está cumprindo aquilo? Você vê que o problema é muito mais amplo, né? É, hoje nós trabalhamos posso falar com dois eixos temáticos, um deles é o étnico-racial. Então, dentro desse eixo temático, a gente tem todo um processo de recrutamento e seleção de vagas afirmativas. É, a gente tem desenvolvido, que vai ser implementado ano que vem, um programa de aceleração de carreira de pessoas negras do grupo. A gente está com um programa de estágio para pessoas negras que começa em 2023. A gente tem um programa de jovem aprendiz que também vai ser voltado para a diversidade. Nós desenhamos no plano de ação como é que a gente muda a representatividade de pessoas negras dentro do grupo, e a gente desenhou isso. Nós temos hoje duas consultorias parceiras, uma é o BBR e a outra é a Integra Diversidade. A Integra nos ajuda bastante na governança, indicadores, como é que você implementa um plano de ação, o que que você desenha. E outra coisa que a gente viu no censo que a gente rodou, né, nesse diagnóstico, as pessoas pediam para que a gente abordasse determinadas pautas que são um pouco faladas. Uma delas foi a pauta da gordofobia, e esse ano a gente trouxe para o grupo, né, uma roda de conversa sobre a gordofobia, que foi muito importante, porque você entende que a pauta da gordofobia ela não é única e exclusivamente, né, das pessoas gordas ou muito gordas, ela atravessa a vida de muita gente. Nas suas infâncias, o quanto as pessoas sofreram pressões nas suas famílias, né, por um padrão eurocêntrico, né, o padrão branco, magro, esbelto, e o quanto essa construção dentro das pessoas, o quanto isso feriu e trouxe problemas mesmo, né, assim, de autoestima. Então, a gente viu a importância dessa pauta.
dentro da empresa. É, pessoas com deficiência, então hoje a gente também trabalha um pouco da pauta. Hoje a gente pincela pessoas trans, né? Então a gente tem um eixo temático que a gente chama de corpos diversos. É como é que inclui as pessoas trans dentro da empresa, seja revendo todo o nosso processo de contratação, ficha cadastral, como é que a gente trata com plano de saúde. Então, quando você vai abraçar a causa da diversidade, você vê que, né, é mais do que ser um povo, que tem tanto braço, tem tanta coisa que a gente precisa olhar para que isso aconteça. Então, hoje a gente trabalha com isso. Nós temos meta, né, de contratação de pessoas negras e acelerar, porque a gente entende que muitas vezes, quando você abre uma vaga de gerência ou diretoria, a gente faz um processo que as pessoas internas elas podem se cadastrar. Se eu não tenho pessoas negras aqui, eu dificilmente consigo mudar o meu número, né, da representatividade de pessoas na liderança e alta liderança. Então, a gente está fazendo esse programa de aceleração de carreira também para que a gente consiga avançar nessa pauta em toda a nossa base de pessoas colaboradoras. Vocês têm um comitê, né, de diversidade no grupo. Como que funciona? Temos. O nosso comitê foi formado em 2021, em agosto de 2021. Nós optamos por um comitê que tivesse representatividade. Então, em 2021, a gente não formou grupos de afinidade. O que a gente tem eram 5 representantes de cada agência do grupo, mais 5 representantes de pessoas do corporativo, que a gente abraçasse toda a representatividade. Então, nós temos no grupo pessoas héteros, cis, brancas, nós temos pessoas negras, com as suas interseccionalidades, a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem pessoas gordas, a gente tem pessoas 50 a mais. Então, hoje, no comitê, ele é um espaço, tem pessoas trans, ele é um espaço de representatividade onde existe uma troca muito rica, né? Porque não necessariamente todo mundo sabe de tudo, né? Na verdade, a gente está aqui aprendendo, todo dia a gente aprende, todo dia a gente tem que se desconstruir, né? Todos nós temos viés inconscientes, preconceitos, porque nós crescemos dentro de uma sociedade, né? Racista, no patriarcado, né? Numa sociedade binária. Então, essa desconstrução, a gente fala assim, ela é quase diária, né? Todos os dias eu me olho e vejo o que eu preciso melhorar, né, dentro para que a gente se autodesconstrua, que a gente aprenda. Eu sou uma mulher branca, cis, lésbica, eu sou casada, eu tenho uma filha, eu fui mãe aos 50, mais de 50 anos. Eu tenho aí hoje 3 marcadores sociais, né? Eu sou mulher, sou lésbica e tenho mais de 50, e fui mãe aos 50, né? Eu já tenho 54 anos. É, e essa é a minha luta, né? Assim, na verdade, eu hoje trabalho com diversidade e inclusão porque eu sonho que a minha filha cresça numa sociedade completamente diferente da que eu vivi, né? E que tenha uma estrutura completamente diferente do que as pessoas hoje têm, né? E a riqueza e a troca desse comitê com essa representatividade é isso, né? Eu trago as minhas experiências, cada um de nós tem a nossa mochilinha, né, de experiências, de vivências, de saberes, e a gente troca, né? Então, eu aprendo muito com a pauta das pessoas trans, com a pauta, né, das pessoas negras, e é uma desconstrução, né, assim, que a gente tem que fazer, né? Quando as pessoas, eu lembro da primeira vez que eu vi uma palestra há muito tempo atrás e que a pessoa falava, todos somos racistas. Eu, na primeira coisa, eu falei, eu não sou. E aí, ali a Weiner, que fala sobre branquitude, começou a falar, e eu falei, nossa, né, eu sou, eu cresci numa sociedade, né, numa sociedade onde o racismo está ali estrutural. E o trabalho hoje é você lutar, né, no antirracismo. O que eu posso fazer? Eu, como uma pessoa branca, posso fazer nessa luta. E eu acho que é esse o espaço de representatividade que a gente tem no comitê, é que cada um de nós, com as suas pautas, né, seus marcadores sociais, como é que a gente pode ajudar na luta, né, dos grupos minorizados e como é que a gente pode mudar essa representatividade dentro do grupo e, consequentemente, com as pessoas amigas, né, com as nossas famílias e aí amplia isso para a sociedade. A gente falou um pouquinho disso, né? Anteriormente você trouxe um pouco, queria
aprofundar mais sobre esses dados, né, de como é a diversidade na empresa hoje e se vocês têm alguma meta que vocês ainda pretendem alcançar. Temos muito chão, Luana. A gente, hoje, né, 20% das pessoas que trabalham no grupo são pessoas negras, né? A gente tem 16% de pessoas LGBTQIA+, a gente tem 3% de pessoas com deficiência. Nós íamos rodar um diagnóstico, um censo esse ano, no final do ano, mas, enfim, muita coisa aconteceu e a gente preferiu deixar para o ano que vem, para março, para que as pessoas tivessem tempo de responder, porque a gente se aprofunda mesmo, né, assim, no detalhe não só sobre a autodeclaração, mas com questões, né, discriminação, preconceito, como é que funciona, que temas vocês gostariam que a gente trouxesse. Então, essa construção que a gente faz dentro do grupo, né, seja de números, ela é coletiva, não só com o pessoal do comitê, mas a gente vai, né, para as pessoas que trabalham no grupo, o que que a gente vai falar, como é que a gente vai falar. Então, sim, a gente tem uma meta. A nossa meta é de contratar 25% das novas vagas que abrirem no período de um ano, que a gente não tem como falar, eu vou contratar tantos por cento de pessoas negras, porque a gente não sabe, né? Você ganha conta, perde conta. Então, o que que a gente definiu é que de um total de vagas abertas, então de 100% das vagas abertas, no período de um ano, 25% são para a contratação de pessoas negras. E aí, muitas pessoas falam, mas só 25%? Gente, tem tanta coisa que precisa ser trabalhada, né? O viés inconsciente no recrutamento e seleção. O processo de recrutamento e seleção ele tem que ser mudado. Você tem parcerias, né? Hoje a gente tem parceria com a Afrotrans, que indica uma preta, para que a gente consiga, né? A gente tem um banco de talentos no LinkedIn para que as pessoas negras se inscrevam. Então, hoje a gente está aprendendo, né? E eu acho que, por isso que eu falo, diversidade e inclusão numa corrida de 100 metros é uma jornada, mas o que acho que importa é você ser consistente, né? E coerente não só com as suas ações, mas com o que você fala, né? A gente fala muito pouco para fora no grupo impresso, porque a gente sabe que a gente tem um trabalho para fazer dentro de casa e a gente vai fazendo, né? E vai alcançando isso. Eu imagino que são muitos desafios, né, que vocês têm, principalmente quando a gente fala da implantação de um projeto. Você podia comentar um pouco como que tem sido, né, esses desafios, quais são e como vocês estão superando eles no dia a dia? Sim, eu acho que o principal desafio, acho que eu falei um pouquinho no começo, né? É que o conhecimento sobre né, a pauta, eu estou falando de todas as temáticas de diversidades, ele é muito diferente, né? Tem pessoas que se interessam mais por um assunto do que por outro, né? Por um tema, tem pessoa que não se interessa, que acha que aquilo não é um problema dela, né? E que provavelmente esse problema, eu sempre brinco assim no começo, isso é um problema da Sheila, que está lá com a diversidade, né? Mas assim, o comitê, né? A gente não muda nada sem todas as pessoas, colaboradoras. Eu acho que um dos maiores desafios é você conseguir engajar todas as pessoas, que as pessoas se interessem, né? Assim, como é que você faz? O que eu falo? Como é que você planta a sementinha? Né? Se a gente planta em uma pessoa, essa pessoa espalha para mais quatro. Mas eu acho que essa é a grande dificuldade e eu conversei bastante com pessoas amigas de outras empresas que também têm a pauta. E essa é uma grande dificuldade do quanto você consegue fazer com que as pessoas se engajem. Né? Você tem ali um número de pessoas que se engajam, sei lá, 30% das pessoas estão ali, mas e os outros 70%? E você começa a ver que as pessoas que participam das rodas de conversa, dos aprendizados, muitas vezes são as mesmas, né? E o que que você precisa fazer para impactar essas outras pessoas que não estão participando, né? E uma coisa que a gente fala é que esse programa de diversidade, ele não é um programa para o grupo só, né? O grupo é uma semente. Quando a gente olha para uma sociedade, para esses temas que são latentes, né? Que hoje todo mundo fala, onde eles estão nos clientes, aí eles estão no jornal, né? Onde toda a nossa cadeia, todas as pessoas hoje, elas têm que estar no mínimo preparadas, né? Para saber falar, né? Tem o cancelamento, tem as pessoas que são ativistas, assim, o quanto você hoje acordou para uma sociedade com pautas que não voltam atrás. Os assuntos não vão parar.
entendeu? E eles vão te atropelar, né? Assim, cabe você a pegar esse bonde, entrar e aprender e se engajar e entender do que você está falando, porque a gente trabalha, né? A maior parte das pessoas que trabalham no grupo são jornalistas e a gente vê essas pautas diariamente em jornais, a gente vê essas pautas diariamente, gestão de crise com clientes, né? Por alguma coisa que aconteceu. Então, eu acho que o maior desafio é esse, né? É o engajamento mesmo das pessoas, das pessoas colaboradoras e, e da gente entender e assumir todos os nossos viés inconscientes, né? O quanto isso muitas vezes atrapalha, seja da maneira que eu falo, seja quem eu contrato, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio para implementar um programa de diversidade. E vocês já conseguem ver benefícios assim disso? Porque é recente, né? Relativamente recente, mas muita coisa, né, já tem acontecido. Então eu queria saber se vocês já veem, já colhem alguns frutos, né, de todo esse trabalho. Sim, Luana, assim, uma das coisas que é mais gratificante que eu falo, né, que é você ouvir das pessoas, sejam das pessoas do comitê, o quanto essa troca ajuda e empodera, né, as pessoas a serem quem elas são, sabe? Quando a troca das conversas fazem com que as pessoas elas falam, puxa, tinha situações aonde eu me via quase que sofrendo ali um bullying, ou eu ficava acuada porque eu não tinha é, como responder, ou eu não sabia como responder, e de repente as pessoas conseguem entender, né? E conseguem entender que tem muita gente no mesmo barco e que a gente está trabalhando ali para que a gente consiga mudar, né? E transformar. A gente vê muitas pessoas. Nós tivemos a festa do grupo foi segunda-feira. Muitas pessoas que vinham falar o quanto elas estavam orgulhosas de trabalhar numa empresa que cada vez mais estava falando sobre essa temática e que isso era uma coisa muito boa para elas estarem ali, porque era uma pauta que elas gostavam de trabalhar, de ouvir. É, até a própria diversidade na festa. A gente viu que a empresa está muito mais diversa, né? Então, você vê tudo na prática, né? Não só no discurso as pessoas falando, mas tem a visibilidade e tem a inclusão, né? Porque uma das coisas também de desafio, voltando um pouquinho da sua pergunta anterior sobre desafios, né, da implementação, diversidade não é uma vitrine, né? Diversidade, o programa de diversidade, talvez a questão mais difícil seja a equidade e a inclusão. E incluir não é, eu contratei, eu preparei o terreno e a pessoa está aí e vai nessa. A inclusão, né, e a riqueza que traz, que as pessoas falam, inovação, né, que as empresas são mais lucrativas ou trazem inovação, é justamente quando eu incluo quem você realmente é, com as suas experiências, com seus saberes, com seu conhecimento. E essa riqueza de diferença, de multiplicidade de saberes, é que traz a inovação, que traz a gente olhar para um problema ou criar um produto de uma maneira diferente, né? Então, esse é um dos maiores desafios, mas você vê que hoje também as pessoas falam, putz, né, o quanto eu posso ser quem eu sou. Então, isso eu acho que é muito rico no grupo também. Muito legal, Sheila. Eu acho que é isso. Obrigada por todas essas ideias, por compartilhar, né, toda essa prática que vocês têm no Grupo Impress. Antes da gente finalizar, eu queria que você falasse alguns meios de contato, né? De repente vocês têm redes sociais ou qualquer meio onde as pessoas possam conhecer o Grupo Impress e conhecer mais desse trabalho que você falou aqui. Acho que o melhor canal é o LinkedIn, né? Então é Grupo Impresso no LinkedIn, onde a gente coloca ali, né, um pouco das nossas treinamentos, roda de conversa, e acho que a pessoa pode conhecer melhor a gente pelo LinkedIn mesmo. Tá certo. Quero te agradecer pelo seu tempo, por tudo isso que você falou. Muito obrigada, por participar desse episódio. Eu espero que outros gestores se sintam inspirados, né, por toda essa experiência. Obrigada mesmo pela sua presença. Obrigada a você, Luana. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Vamos encerrando por aqui mais esse episódio do Diversifica e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau.
Diversifica tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.